É parte da física natural da água e de outros fluidos sempre encontrar nivelamento e manter planicidade. Se perturbados de algum modo, movimento sucederá, até que o nível plano seja restabelecido. Se represados e então liberados, a natureza de todos os líquidos é transbordar rapidamente tomando o curso mais fácil adiante, para encontrar seu novo nível. Em First Principle of Natural Philosophy, de W. T. Lin, a superfície de um fluido em repouso é um plano horizontal, porque se uma parte da superfície fosse mais alta que o resto, as partes do fluido que estivessem abaixo dela exerceriam uma pressão maior sobre as partes circunjacentes, de modo que o movimento sucederia entre as partículas, e continuaria até que deixasse de existir, a um nível mais alto que o resto, isto é, até que a superfície de toda a massa do fluido se tornasse um plano horizontal. Se a Terra é uma superfície plana estendida, então essa propriedade física fundamental de fluidos, encontrando e mantendo nivelamento, é consistente com a experiência e senso comum. Se, contudo, a Terra é uma esfera gigante, inclinada em seu eixo vertical, girando pelo espaço infinito, sucede então que superfícies consistentes e verdadeiramente planas não existem aqui. Ademais, se a Terra é esférica, sucede daí que a superfície de toda a água da Terra, incluindo a de massivos oceanos, deve manter um certo grau de convexidade, mas isso é contrário à natureza fundamental da água, de sempre ser e se manter nivelada. Citando The Earth an Irregular Plane, de William Thomas Wiseman, a superfície de toda a água, quando não agitada por causas naturais, como ventos, marés, terremotos, etc., é perfeitamente nivelada. O sentido da visão prova isso. Para qualquer mente razoável e sem preconceitos, pode algum pretenso cientista que ensina que a Terra é um globo rodopiante tomar uma porção de água líquida, girá-la em círculos e assim produzir rotundidade? Não pode. Portanto, é completamente impossível provar que um oceano é uma seção rotunda e rodopiante, de uma Terra globular avançando pelo espaço, a taxa mentirosa fornecida por falsos filósofos. Se estivéssemos vivendo numa Terra bola rodopiante, cada lagoa, lago, pântano, canal e outros grandes corpos de água parada, cada parte teria de apresentar um leve arco, ou semicírculo curveteando para baixo a partir do cume central. Por exemplo, se a Terra-bola tivesse 25 mil milhas de circunferência, como a NASA e astrônomos modernos dizem, trigonometria esférica decreta que a superfície de toda a água parada deve curvar-se para baixo facilmente mensuráveis 8 polegadas por milha, multiplicadas pelo quadrado da distância. Isso significa que ao longo de um canal de 6 milhas de água parada, a Terra afundaria 6 pés em cada extremidade, a partir do cume central. Para o bem da verdadeira ciência, em detrimento da pseudociência da astronomia moderna, tal experimento pode ser e já foi feito. Em Cambridge, Inglaterra, há um canal de 20 milhas, chamado Old Bedford, que passa numa linha reta por Fenlands, conhecido como nível Bedford. A água não tem nenhuma interrupção de barragens ou comportas de nenhum tipo e permanece estacionária, tornando-a perfeitamente apropriada para determinar se qualquer quantidade de convexidade ou curvatura existe efetivamente. Na segunda metade do século XIX, Samuel Rowbotham, um famoso terraplanista e autor do ótimo livro A Terra Não é um Globo, uma investigação experimental quanto à verdadeira figura da Terra, provando-a um plano sem movimento axial ou orbital e o único mundo material do universo, viajou para o nível Bedford e realizou uma série de experimentos para determinar se a superfície da água parada é plana ou convexa. Samuel Rowbotham escreveu: um barco, levando o mastro com uma bandeira, o topo da bandeira 5 pés acima da superfície da água, foi orientado a partir de um lugar chamado Barragem de Welsh, uma passagem para balsas bem conhecida, para outro chamado Ponte de Welney. Esses dois pontos estão apartados por 6 milhas terrestres. O autor, com um bom telescópio, entrou na água e, com o olho a cerca de 8 polegadas acima da superfície, observou o barco se afastando durante todo o período requerido para navegar até a Ponte de Welney. A bandeira e o barco estiveram distintamente visíveis por toda a distância. Não poderia haver erro quanto à distância percorrida, já que o homem encarregado do barco tinha instruções de levantar um de seus remos para o topo do arco no momento em que alcançasse a ponte. O experimento começou cerca de 3 da tarde, num dia de verão e o sol brilhando forte,
quase atrás ou contra o barco durante toda a passagem. Cada condição necessária fora cumprida, e o resultado foi até o último grau definitivo e satisfatório. A conclusão inevitável foi que a superfície da água, por uma extensão de 6 milhas, não declinou ou se curvou, em nenhuma medida considerável para baixo a partir da linha de visão. Mas se a Terra é um globo, a superfície de 6 milhas de extensão aquosa ficaria 6 pés mais alta no centro do que nas duas extremidades. Desse experimento segue que a superfície da água parada não é convexa e, portanto, a Terra não é um globo. Ao contrário, esse simples experimento é todo o suficiente para provar que a superfície da água é paralela à linha de visão e é, portanto, horizontal. E que a Terra não pode ser senão um plano. Num segundo experimento, Rowbotham afixou 7 bandeiras à beira da água, cada qual a 1 milha de distância da outra, com seus topos posicionados 5 pés acima da superfície. Próximo ao último, ele também posicionou uma mais alta com mastro de 8 pés, medindo 3 pés, de modo que sua parte inferior se alinhava, precisamente com os topos das outras bandeiras. Ele então montou um telescópio à altura de 5 pés, atrás da primeira bandeira, e fez suas observações. Se a Terra fosse um globo de 25 mil milhas, cada bandeira sucessiva teria de declinar uma quantidade definida e determinada abaixo da última. A primeira e a segunda bandeira simplesmente estabeleceram a linha de visão. A terceira bandeira deveria então decair 8 polegadas abaixo da segunda, a quarta bandeira 32 polegadas abaixo, a quinta 6 pés, a sexta 10 pés e 8 polegadas e a sétima bandeira deveria estar claros 16 pés e 8 polegadas abaixo da linha de visão. Mesmo se a Terra fosse um globo de 100 mil milhas, uma curvatura facilmente mensurável ainda seria evidente nesse experimento. Mas a realidade é que sequer 1 polegada de curvatura foi detectada, e as bandeiras se alinharam todas perfeitamente, como consistente com um plano. Samuel Rowbotham escreveu: a rotundidade da Terra necessitaria das condições acima, mas já que não podem ser constatadas como existentes, a doutrina deve ser proclamada como apenas uma simples teoria e não tendo fundamentação em fato. Uma pura invenção de gênio mal dirigido, esplêndida em sua abrangência e pertinência quanto a fenômenos naturais, mas não obstante necessidades matemáticas e lógicas compelem sua denúncia como uma fraude absoluta. Rowbotham conduziu vários outros experimentos, usando telescópios, níveis de bolha e teodolitos, instrumentos especiais de precisão usados para medir ângulos, em planos horizontais ou verticais. Ao posicioná-los a alturas iguais, apontados um para o outro sucessivamente, ele provou repetidas vezes que a Terra é perfeitamente plana por milhas, sem 1 polegada sequer de curvatura. Seus achados causaram bastante rebuliço na comunidade científica e, graças a 30 anos de seus esforços, o formato da Terra tornou-se um tema quente de debates por volta da virada do século XIX para o XX. William Carpenter escreveu: a água é nivelada, ou não é? Foi a pergunta feita uma vez a um astrônomo. Na prática, sim. Na teoria, não, foi a resposta. Ora, quando a teoria não se harmoniza com a prática, a melhor coisa a se fazer é abandonar a teoria. Está ficando tarde demais agora para dizer pior ainda para os fatos. Abandonar a teoria que supõe uma superfície curva para a água parada é reconhecer os fatos. Sempre que experimentos foram conduzidos na superfície da água parada, a superfície foi invariavelmente constatada como sendo nivelada. Se a Terra fosse um globo, a superfície da água parada seria convexa. Essa é uma prova experimental de que a Terra não é um globo. Em The English Mechanic, edição de 26 de junho de 1896, já que qualquer dado corpo d'água deve ter uma superfície nivelada, nenhuma parte mais alta que a outra, e vendo que todos os nossos oceanos, com exceção de alguns mares internos, estão conectados juntos, sucede que todos eles partilham praticamente o mesmo nível. Astrônomos dizem que o magnetismo mágico da gravidade é o que mantém todos os oceanos do mundo presos à Terra-bola. Eles dizem que porque a Terra é tão massiva, em virtude dessa massa, ela cria uma força mágica, capaz de segurar pessoas, oceanos e a atmosfera, firmemente agarrados à parte inferior da bola giratória. Infelizmente, contudo, eles não podem fornecer nenhum exemplo prático disso numa escala menor que a planetária. Por exemplo, uma bola de tênis molhada girando tem um efeito exatamente oposto ao da suposta terra-bola. Qualquer água derramada sobre ela simplesmente cai pelos lados, e dar a ela um giro resulta em água voando 360 graus em redor.
como um cão sacudindo o pelo após um banho. Astrônomos admitem que o exemplo da bola de tênis molhada apresenta o efeito oposto à suposta terra-bola deles, mas afirmam que a partir de uma certa massa desconhecida, as propriedades mágicas de aderência da gravidade subitamente entram em ação, permitindo que a terra-bola molhada giratória mantenha cada gota gravitada d'água presa à sua superfície. Novamente, a teoria deles vai contra todas as evidências práticas, mas eles a têm adotado por 500 anos, então por que parar agora? William Carpenter escreveu: se a Terra fosse um globo rolando e disparando pelo espaço, a taxa de 100 milhas num período de 5 segundos, as águas de mares e oceanos não poderiam, por nenhuma lei conhecida, serem mantidas sobre a superfície. A asserção que poderiam ser mantidas sob essas circunstâncias, sendo um traje à credulidade e entendimento humanos. Mas como a Terra, isto é, o mundo habitável de terra seca, é encontrada como repousando fora da água e dentro da água, da grande profundeza cujo limite circunferencial é gelo, podemos lançar a afirmação de volta aos dentes daqueles que a fizeram e ostentar diante de suas caras a bandeira da razão e do senso comum, inscrita como uma prova de que a Terra não é um globo. Numa porção de sua longa rota, o grande rio Nilo flui por 1000 milhas, com uma queda de só um pé. Essa é uma façanha que, claro, seria uma pura impossibilidade se a Terra tivesse curvatura esférica. Muitos outros rios, incluindo o Congo na África Ocidental, o Amazonas na América do Sul e o Mississippi na América do Norte, todos fluem também por milhares de milhas em direções totalmente incompatíveis com a suposta globularidade da Terra. Thomas Winship escreveu: rios descem para o mar por causa da inclinação de seus leitos, elevando-se a uma altitude acima do nível do mar, em alguns casos milhares de pés acima do mar. Eles seguem a rota mais fácil para o seu nível, o mar. O Paraná e o Paraguai na América do Sul são navegáveis por mais de 2000 milhas e suas águas correm no mesmo rumo, até encontrarem seu nível de estabilidade, onde as marés começam. Mas caso o mundo seja um globo, o Amazonas na América do Sul, que flui sempre a uma direção leste, estaria às vezes correndo ladeira acima e às vezes ladeira abaixo, de acordo com o movimento do globo. Então, o Congos no oeste da África, que sempre persegue um curso a oeste para o mar, estaria da mesma maneira correndo alternadamente para cima e para baixo. Quando aquele ponto do globo exatamente entre eles estivesse acima, eles estariam ambos subindo, embora em direções opostas, e quando o globo desse meia volta, eles estariam ambos descendo. Sabemos a partir do experimento prático que a água encontrará seu nível, e não pode de modo algum permanecer senão nivelada ou plana ou horizontal, seja lá qual termo possa ser usado para expressar a ideia. Está, portanto, completamente fora do leque de possibilidades que rios possam fazer o que deveriam fazer num globo. David Warlaw Scott escreveu: quem já ouviu falar em um rio fluindo para cima em qualquer parte do seu curso? Porém, ele deveria fazer isso fosse a Terra um globo. Rios como o Mississippi, que fluem de norte a sul em direção ao Equador, precisariam, conforme a teoria da astronomia moderna, correr para cima, já que se diz que a Terra no Equador incha para fora. De modo ainda mais considerável, ou noutras palavras, é mais alta que em qualquer outra parte. Assim, o Mississippi, em seu imenso curso de mais de 3.000 milhas, deveria ter de ascender 11 milhas antes de alcançar o Golfo do México. E William Carpenter escreveu: há rios que fluem para leste, oeste, norte e sul. Isto é, rios estão fluindo em todas as direções sobre a superfície da Terra, e ao mesmo tempo. Ora, se a Terra fosse um globo, alguns desses rios estariam fluindo ladeira acima e outros ladeira abaixo, concebendo isso a partir do fato de que realmente há um alto e um baixo na natureza, seja qual for a forma que ela assuma. Mas já que rios não fluem ladeira acima, a teoria globular requer que fluam. É uma prova de que a Terra não é um globo.